Estamos aqui com uma disciplina em São Paulo, em Portugal, na Academia de Chacareca, juntamente com o professor Maia. E, como vocês já sabem, eu levo alguns anos perguntando a muitos mestres a respeito do jogo da capoeira, porque eu tenho que fechar um projeto que eu iniciei em 2007, já estamos em 2012, e meu projeto ainda não está fechado. Como vocês já sabem, é um livro que relata alguns depoimentos e definições a respeito do jogo da capoeira. Vamos começar primeiro perguntando ao mestre Plínio qual é a interpretação dele a respeito do jogo da capoeira. E aqui nós não pretendemos definir nada da capoeira. Como diz o próprio nome, é uma interpretação. E cada um tem uma interpretação, não uma verdade. Mestre, desde o ponto de vista interpretativo do senhor, o que é o jogo da capoeira? Então, o jogo realmente essas perguntas simples são as mais difíceis de responder. Porém, eu vou resumir. O jogo da capoeira, para mim, é um exercício para a vida. Então, o jogo imita a vida. Do meu ponto de vista, a roda de capoeira, nós podemos comparar ela com o nosso dia a dia, no sentido de termos momentos de dualidade, né? De alegria e de tristeza, de raiva, de ódio, de amor, de calma, de paciência. E isso seria, assim, para mim, um exercício de preparação para a vida. Então, eu entendo que o jogo da capoeira, que é aquele momento de prazer que nós temos em estar nos deixando levar pelo som do instrumento, do berimbau, ele nos prepara para entender o que nós passamos lá fora. Quando eu estou dentro do jogo da capoeira, eu estou ali tendo uma avalanche de emoções, estou lutando contra meus medos, dosando minha coragem, estou pensando, ouvindo o que está sendo cantado, e esse exercício de percepção que a capoeira nos proporciona, de estar atento, olhando e estar vendo muitas coisas ao mesmo tempo, ouvindo muitas coisas ao mesmo tempo. No caso, você tem que estar atento ao que seu amigo está jogando com você, seu camarada, seu amigo, seja quem quer que seja. Ao mesmo tempo, você tem que estar ouvindo o que o cantador está cantando, o que o berimbau está tocando. No movimento que você dá um giro, você percebe quem está chegando. Mesmo que você não fique sua atenção em quem chegou, você sabe, chegou fulano. Então a gente começa a ter uma amplitude de percepção que naturalmente vai para o dia a dia, vai para a sua vida. Então a gente começa a ter mais atenção nas coisas do cotidiano. Então a capoeira, para mim, resumindo, o jogo da capoeira é um exercício para a vida. Obrigado. Professor Maia, dentro do seu ponto de vista interpretativo, como seria o jogo da capoeira? Eu vou mais ou menos aí pela linha do mestre também. Para mim, né, você falou, ela tem sido muito útil assim no meu crescimento mesmo, porque dentro disso que ele estava falando aí, passei algumas experiências que a roda, foi até engraçado, algumas situações que eu estava passando na vida particular, fora a roda, de repente eu me via na mesma situação dentro dela. E aí, naquele momento, eu tinha que achar uma solução que me ajudava, porque naquele momento, para não fazer feio, não feio de apanhar, mas feio de deixar um ambiente negativo, nem trazer uma energia ruim no evento, tentando achar uma solução ali que saísse tudo bem. Quando eu saía desse jogo, aconteceu até recentemente,
me ajudou depois quando eu cheguei em casa. Sentimento do meu próprio evento, eu me encontrei com uma situação e me ajudou depois a entender algumas coisas. Inclusive estou levando agora mesmo, não aqui, mas no momento que eu estou passando. Então, eu vejo assim também. Eu via muitas vezes os médicos falar, quando eu era pequeno, que capoeira era bom para a vida, te ensinava. Só que era difícil de entender, né? E só depois de grande, quando eu fui vivenciar a mesma coisa, eu começo a entender o que eles estavam dizendo. Então, há muitos exemplos que a gente poderia estar falando aqui, mas eu vou fazer uma inspiração ali que o mestre falou mesmo, porque até vivenciei recentemente 2 vezes, uma bem agora no meu próprio evento. Então, hoje em dia eu começo a entender os que os mestres falavam assim, a capoeira é bom pra vida, a capoeira é bom pra vida. Mas eu falo, quando? Eu pensava que era na parte física. E não tem nada a ver com a parte. Exatamente, porque era o que eu via no momento, né? E eu falo, mas o que é bom pra vida que eu posso tirar dali, da moda, e levar pra minha vida? E hoje em dia, vivenciando a coisa, você começa a entender. Então, eu me vejo dessa maneira. Você também estava me explicando outro dia lá ontem sobre o seu trabalho, que você consegue fazer dentro do presídio, com as pessoas e tal. Você consegue canalizar a energia deles. Aí a gente começa a entender o que eles imaginam. Então, eu vejo por esse lado. Agora eu vou fazer 2 perguntas para vocês. Uma é sobre o fundamento e a outra sobre a filosofia. Ok? Nós sabemos perfeitamente que dentro da capoeira Angola existem diversas vertentes, mas não existe um dogma. Porque se começamos a falar de uma verdade, vamos eliminar alguns fatores, por exemplo, a própria capoeira. A própria capoeira. E a intenção é essa. Mestre, desde a vertente que o senhor vem treinando na capoeira Angola, como é o fundamento? Ou como seria esse fundamento, desde o ponto de vista que o senhor interpreta o fundamento da capoeira Angola? Então, gente, o fundamento, os fundamentos que a capoeira Angola me mostra e que eu sigo, vem pela continuação do trabalho que os meus mestres já vinham fazendo no passado. Eu tive o privilégio de treinar capoeira com vários mestres, porém, eu faço também as palavras bem pequeno já pouco. Quando ele chegou na academia de Mestre Pastinho, já era capoeirista, mas Mestre Pastinho que realizou ele. Eu, muito jovem, ainda aos 22 anos, eu tive um contato direto com o Júlio de Dentro, que segue a linhagem do Mestre Pastinho. Já tinha passado por outros mestres, eu ressalto sobre, principalmente o Mestre Gato Preto, porque foi a pessoa que realmente me despertou o meu interesse pela capoeira, pelas histórias, pelos mestres antigos. Embora eu tenha treinado bem pouco tempo com ele, eu passei muito mais tempo com outros mestres, que hoje eu não sigo mais essa linha. Eu me considero também um aluno que me ajuda muito na capoeira também na região grande, com os seus movimentos, conflitos que ele me passou. Então, os fundamentos básicos que eu acho assim, que norteiam o meu trabalho e que eu procuro seguir, primeiramente, é o respeito ao mais velho, ao que veio antes. Porque eu penso capoeira como uma arte africana que ressurge no Brasil. Então, ela tem um princípio na África, mas se fortalece no Brasil. E dentro das culturas de matriz africana que temos no Brasil, como candomblé, jongo, maracatu, enfim, um monte de manifestações que nós sabemos que tem origem na África, o mais velho que veio antes da gente, ele é uma
uma parte fundamental no sentido de nós temos uma linha e sabemos de onde estamos vindo para saber para onde estamos indo. Então, isso é um fundamento, no meu ponto de vista, porque se nós formos uma corrente, imagine que o mestre de jogo de dentro me liga ao mestre jogo pequeno, que liga o mestre jogo de dentro ao mestre pastinha. Então, a gente está ligado um ao outro. Isso é um fundamento. Juntamente com esse fundamento, desse respeito ao que chegou antes, que veio primeiro, existem outras bases, como o birimbau, respeito ao toque. Uma coisa que eu procuro seguir, que eu acho que a capoeira está perdendo, não agravando a todos, mas dizendo que, por exemplo, hoje, quando dois capoeiristas estão com os seus nervos exaltados, e o birimbau chama, os capoeiristas não respondem ao birimbau. Sendo que antigamente era um princípio. Então, eu tento passar isso para os meus alunos. Então, respeito o birimbau, ter o birimbau, saber que aquele instrumento é sagrado, é um dos fundamentos. Outro fundamento é o canto. O canto tem uma importância muito grande, não só na letra, como na vibração da voz. Hoje nós sabemos que existem estudos que podem comprovar que a vibração sonora atinge as células do corpo, atinge as células do cérebro. E você pode, inclusive, acalmar ou irritar ou assanhar uma pessoa através do tom de voz. Então, quando nós temos essa consciência de que a capoeira só é completa quando ela tem a música, quando ela tem o toque, quando ela tem o andamento, tudo isso está dentro da música, né? Mas a própria música está dividida em várias partes. Então, esses fundamentos são básicos de África, já. De cantar para nascer, de cantar para viver, de cantar para morrer. O iê, por exemplo, né? O iê que nós usamos. Você pode ver, você encontra em saudação de vários orixás. Laroiê, Ogumê. E ele seria mais ou menos como um brinde que você faz de um copo no outro. Quando você bate um copo no outro, você diz o quê? Saúde, né? Saúde, você está desejando o quê para o outro? Vida longa, né? Lógico. Então, quando você diz saúde, você também pode bater o copo e dizer viva. E quando você põe assim, na roda você está dizendo força, vida, saúde, você está dando força, não apenas para aqueles dois capoeiros que estão ajudando, mas você está dando força para a roda, você está pedindo força, que é uma palavra que é africana, e então isso também é um fundamento. Então existem fundamentos que se perdem por ignorância, se perdem por muitos mestres querendo ser o dono da verdade. Aqui, inclusive, dizendo mais uma vez, deixo claro que a minha opinião faz parte dos meus estudos, e eu já perguntei a vários mestres as coisas que eu respondo, e por isso eu estou passando. Com respeito a eles mesmos, eu acho que é muito importante a gente ter essa clareza de que somos guerreiros, temos a energia no corpo, temos a força, temos a hombridade, temos o caráter, porém nós temos também que ter essa consciência de que nós estamos lidando com a cultura ancestral de magia, porque a capoeira tem força, a capoeira não é candomblé, mas ela tem força também ancestral, e que a gente invoca muitas dessas forças inconscientemente na maioria das pessoas, e que muitas vezes você pode estar invocando a força positiva e a negativa, porque nós também não podemos negar a força negativa. Tem um senhor japonês em São Paulo, que ele fala da lei do princípio único, o nome dele é Tomio Kushi, mestre Tamako Yoshi. Ele diz que nós só andamos, porque quando você põe um pé, você desequilibra para frente, aí você põe o outro para equilibrar. Aí naturalmente você desequilibra e tem que pôr o outro. Então, o equilíbrio e o desequilíbrio é o positivo e o negativo. O positivo e o negativo é o que faz rodar o mundo. Então, esse fundamento dessa bipolaridade
é muito interessante. Para mim, existem várias pedras fundamentais na capoeira. E eu acho que as mais relevantes são essas, do meu ponto de vista. O respeito aos nossos mais antigos, aos mais velhos que sofreram, né, velho, apanharam, perderam sangue. Nós hoje, velho, encontramos a cama pronta, a gente está deitando. Exato. Nós não podemos esquecer disso. Então, eu lembrar deles, pedir por eles, pedir força a eles, porque o Mestre Moraes é uma coisa muito interessante que hoje o Mestre está sendo ancestral. Né? O Mestre Pequeno é um ancestral, e eu sou Mestre Lindo e outros. Nós estamos falando dizer que só capoeira. Então, isso é um fundamento nosso. A gente capoeirista, nós temos orgulho, né, de sermos capoeiristas, porque a gente, querendo ou não, a gente faz parte de uma história, de uma trajetória, de uma vivência que nos dá essa condição de analisar que esses que vieram antes de nós é que prepararam a cama para a gente hoje estar aqui. Em Portugal, nós estamos longe de casa e a gente relembrando, né, de onde a gente saiu, né, quantas favelas a gente jogou dentro, correndo, né, tivemos que correr de roda, de rua e não sei o quê, e hoje nós jogamos capoeira aqui, e parece que foi fácil chegar aqui, né? Parece que foi fácil. Mas não foi fácil. Então, e ainda não chegamos, né, aonde nós queremos. Então, acho que o fundamento, no meu ponto de vista, são essas coisas que nos unem ao passado e que nos vão dar direção para o presente. Porque se nós perdemos isso, a gente vai fazer uma outra coisa que não é capoeira. A gente vai virar... outro dia o cara estava me perguntando sobre salto, sobre acrobacia, o que eu achava. Eu acho muito bonito, desde que tenha uma atividade da roda. Né? Então, por exemplo, vamos dizer que você me deu uma rasteira. Pegou meu pé, lá no meio da queda de um salto mortal. Para mim está perfeito, pode usar na Angola. Agora, o que, no meu ponto de vista, é a acrobacia pela acrobacia. Porque se a gente sem sentido, né? pensar em pegar um ginasta, um chinês desse do ciclo aí do Soleil, do ciclo da China, ensinar o homem a girar, vai ser a melhor capoeira. Se a gente dessa forma, visto dessa forma, e agora, e aquele capoeirista duro que a gente consegue ver uma beleza naquela dureza do corpo dele também, porque o cara tem Então, no meu ponto de vista, o fundamento que nós devemos passar e adiante e também preservar é essa caminhada ancestral que vem esse pacote todo de toque, de canto, de como fazer, de respeito, de respeito à natureza. Porque a capoeira, meu irmão, eu sempre falo isso para meus alunos, se a gente for discutir uma vaqueta, a gente pode perder a noite aqui, né? A gente vai estar de vez da beliva, que tirou esse lua. Né? Então, a capoeira. Então, a própria capoeira te ensina a respeitar a natureza, a respeitar o próximo, e a também ter orgulho próprio para poder lutar. Né? Então, acho que, para não estender demais, essas bases do fundamento que os ancestrais nos deixaram, do respeito, dessa ligação que nós temos com... Porque se você fizer, pega seu mestre, te liga o mestre dele, te liga outro mestre, quando a gente vai ver, a gente é da mesma família lá no final. A gente aprendeu com algumas pessoas que vão bater no lugar lá. E isso, velho, é uma coisa muito forte. A gente não pode perder isso. Então é o fundamento de saber da onde a gente veio, para poder saber onde a gente vai e não ficar como muitos irmãos nossos que a gente sabe que são bons capoeiristas, mas que começam a se inventar. Você tirar que capoeira não sei qual, e depois, velho, o cara se perde nesse processo. Ou tem que voltar atrás, que é muito difícil o cara voltar atrás, ou ele para com capoeira. Então, essa coisa que o mestre João Grande também fala muito bem, a capoeira no jardim. Se o jardineiro não tomar conta do jardim, primeiro morre o jardim, depois morre o jardineiro. Quantos trabalhos você ouviu começar aqui na Europa e terminar? Porque o jardineiro negligenciou. Eu li outro dia
falando da parte filosófica, ele dizia, o que mata o jardim não são as ervas daninhas, mas a negligência do jardineiro. É o jardineiro que não tira essas ervas. Então não é a erva que mata, é a negligência do. Então eu acho que o fundamento mais importante do meu ponto de vista é esse. Como é uma coisa muito. Falar em fundamento envolve sentimento, são coisas que intocáveis, ficam um pouquinho abertas. Porém, eu acho que dá para ter uma base para tudo isso. Lógico, lógico. Professor Maia, como é que... Eu vejo o fundamento. Pensamos em capoeira. Eu vejo o fundamento assim. Eu vejo que o fundamento é a razão do porquê das coisas, né? Por que isso, por que aquilo. E como eu estava falando, realmente, hoje em dia está muito difícil você saber. Você tem que buscar mesmo, porque muita gente está inventando fundamento. Ele falou ali. Aí acaba que esse atleta se perde e os alunos chegam um momento que eles querem saber o porquê das coisas, não tem resposta, eles vão desanimar, eles vão encontrar a resposta em outro lugar e vão acabar indo para outro lugar e desanimam. Porquê das coisas, por exemplo, tem muito goleiro hoje que fala muito de fundamento, mas você fala para ele por que você joga calçada, ele não sabe o que responder. Foi engraçado, o Messi falou isso em Barcelona. 99% de gente que estava ali, tinha um monte de professor no contrário. Ninguém sabia o porquê disso. Foi pelo amor de Deus. E qual é o porquê? Mas pode dizer para você. É uma coisa que é muito importante para a cultura, não só do capoeirista, do próprio africano, da história da escravidão. É muito importante e as pessoas não sabem por que os angolês já passaram, por que eles birimbau, por que o birimbau? Por que o birimbau? O Médium Grande fala de uma maneira direta, mas não explica muito, mas para quem sabe um pouco, no Mandinho Manhattan, ele fala que ele é um que traz a força do passado, o presente, para te dar força do futuro. Mais ou menos isso ele dizia, para dar força ao futuro. Está gravado, tá gravado. E isso aí, não foi o capoeirista que inventou, não. Isso aí já descobriram que lá nos egípcios, naquelas desenhos que eles fazem, que era a escrita antiga, eles usavam para a mesma coisa, para invocar a energia dos seus antepassados. Viram vários atrás. Como ele chegou na capa, eu não sei. Mas os velhos mestres acreditam nisso, como Médium Grande. E às vezes a gente não entende o porquê das coisas que acontecem, da energia, de uma pessoa chorar na hora e tal. Por que acontece isso? Isso que eu vejo que é um fundamento. Por que ela tem que ter uma explicação? Isso para mim é um fundamento. Fundamento de tal coisa. Fundamento. Por que dobrão? Porque porque o mestre achou legal que era 40 reais. Será que isso é uma explicação? Entendeu? Então eu vejo isso. Fundamento é a explicação daqui é muito difícil. Por quê? Porque eu vejo que uma coisa que a gente fala, também tem muita gente falando da escola mais pastinha, eu já não engolo mais isso porque eu acho que a maior herança real do mestre pastinha foi a humildade. Sem humildade você não consegue evoluir no seu aprendizado. Um cara chega numa posição de professor hoje nem professor, hoje já existem os graduados, né? Os caras chegam numa posição de graduado, até em Capoeira já tem graduado também. E aí pronto, já acabou o aprendizado para ele, já fez, já deu aula. Isso é um problema. Mas deixa ele aprender. Eu vejo de repente um mestre dando uma palestra, explicando vários fundamentos da situação, e os professores estão todos do lado conversando. Foi acontecendo em Barcelona, e depois o mestre fala uma coisa tão simples e ninguém sabia. Por quê? Porque acontece isso. Então a humildade atrapalha no aprendizado do fundamento. Também não é fácil encontrar pessoas que têm fundamento. Então, cada dia tem menos, né? Cada dia tem menos. Cada dia a capoeira é tão superficial, aí os caras vão inventando aquela necessidade de explicar alguma coisa, inventam. Só que a dificuldade que eu vejo também. E aí vai inventando história. Eu já escutei cada aberração sobre capoeira mola, então eu falo pra galera, essa capoeira mola, se isso aí, ó, eu também faria outra.
Então eu vejo isso, explicação, porquê das coisas, entendeu? Sobre essa coisa do sapato é muito interessante. O mestre vai falar que ele vai falar com uma autoridade maior, porque até a primeira vez que eu aprendi, que eu escutei, foi por alto, foi o mestre Moraes, porque ele gosta de tocar muito nesses assuntos, não o sapato, o porquê dele. Aí o mestre explicou ali, e todo mundo ficou assim mesmo. Isso é um fundamento. Por quê? Porque isso. Eu dando aula assim, e eu dei aula já explicando isso sobre o movimento de braço, porque muitas vezes os caras me perguntam, mas por que vocês gimam ao contrário? Eu falo, não gimo ao contrário. Eu, na minha maneira de entender, eu gimo correto. Porque a capoeira não tem força, então para você evitar a força, você esgrima, que nem a natação. A natação que vai fazer esse movimento, vai tirar aquele bloqueio que tem na sua frente e você poder passar, você poder fluir. Na natação não flui. Claro. Então, por isso a gente usa esse movimento. Quando você estava falando das explicações, o que é bom para isso, o que é bom para aquilo, esse movimento é bom para... É um fundamento. Né? Se for escrever um livro e falar, pô, esse movimento é bom para isso. Isso é um fundamento. Na minha forma de entender. A razão das coisas, respeito. É a razão das coisas. E quando você começa a entender o porquê das coisas, vem o respeito, vem o desenvolvimento. Entendeu? Eu vejo isso também. Antes de entrar aqui no conhecido, por que a questão do sapato, da calçada, então? Já que estamos aqui conversando de capoeira, vamos deixar que flua mais, né, Peste? A capoeira é assim, ela vai fluindo conforme nós vamos dando o procedimento. A capoeira, no livro do mestre da capoeira, ele diz que a capoeira, o jogo da capoeira se assemelha a um teatro, porém sem um roteiro. Um teatro mágico, que nós somos os protagonistas sem roteiros. Ela vai surgindo, como agora começa a surgir coisas que são interessantes para os alunos, coisas para mim, que vem de um longo trajeto já, e que acaba aprendendo nesse dia a dia, nessas viagens que sempre que estou junto a alguns mestres, alguns professores que têm uma oportunidade de fazer perguntas. Só para antes do mestre responder, várias pessoas que escutaram, ou escutaram das pessoas que estavam lá e escutaram, hoje em dia vão na nossa roda calçada. E sabe o que eles diziam antes? Ah, mas você vem aqui na minha casa e você não joga descalço. Hoje em dia eles vão lá e jogam calçado. Ele entendeu a importância. Dá para história dele. Velho, se você não quer, não é obrigado não. Nunca eu briguei a porra. Agora ele põe por conta dele próprio. Claro. Claro. Eu nunca falei que pediu na calçada aqui não, se você quer assim, você faz. Mas hoje em dia ele já não faz, mas ele fala para mim e joga pra você. Olha lá. Você está respeitando essa própria história. Lógico. Bom, qual dos dois? Mas que vai falar agora que eu. Então, você falou do fluir, né? Que vai fluindo, que vai fluindo. Quando eu me cruzei, né? Primeiro antes de responder. É exatamente por isso, porque a coisa flui e tem uma hora que, por mais que nós estudamos o assunto, tem sempre um ponto que a gente acrescenta através da meditação, da própria pergunta. Então, na pergunta você medita e o seu ser, né, que está, o Deus que mora dentro da gente, o orixá que mora dentro da gente, o Inquis que mora dentro da gente, o anjo da guarda da gente, ilumina, né, nossa mente, o nosso coração e nossa boca. Na questão do sapato, existem vários fatores importantes. Então vamos começar a falar da capoeira agora. Se você pegar as fotos antigas, tem vários momentos que os capoeiristas estão jogando capoeira descalço. Na capoeira regional,
Você vê em vários momentos capores de sapato.